secret of the heart. Elas revelam o segredo do coração. Tells the person where you made your mistake and what to do. Dizem onde a pessoa cometeu seu engano e o que fazer. See? Vem? No matter how much medicine you take, Não importa o quanto remédio vocês tomem, or how much oil you pour on their heads, or how loud anyone will scream over you, quanto azeite vocês derramem sobre suas cabeças, ou quão alto alguém grite sobre você, if there is something wrong, se houver alguma coisa errada, he'll lay right there. ele continuará exatamente lá. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca, na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Glória a Deus. Grande Criador, te rendemos graças pela oportunidade de estar aqui para falar das grandezas do Senhor. Não inventar, falar o que o seu profeta falou. E se tudo está em torno de uma revelação, se não tivermos revelação, não conheceremos aquilo que o seu profeta já revelou. Mas estamos certos de que a revelação tem alcançado nossos corações e podemos saber aquilo que está acontecendo agora por revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. Já falamos sobre vários assuntos. Eu quero mais uma vez comentar sobre o sétimo anjo, o profeta. O profeta revela qual é o novo nome. Muito bem, vamos começar por aqui. O parágrafo 168, a parte B do parágrafo, e é o único lugar provido por Deus para adoração. Esta mensagem ela foi pregada em novembro de 65. E tem a outra que eu vou ler ali, que é abril de 65, que é o lugar provido. Este aqui é o único lugar provido por Deus para adoração, tradução de Goiânia. Eu quero que vocês vejam que irmão Brana, ele nunca vai falar, o novo nome é Brana. Ele não vai falar, porque está em torno do nome dele. Ele vai mostrar tudo o que é. E você vai formar o quadro daquilo, porque o novo nome não é para o céu. O novo nome não é para depois do rapto. O novo nome é antes do rapto. O irmão Brana mostra que é antes. Então, se é antes,
quando os selos foram revelados dentro dos 7 trovões, ali estava sendo revelado o novo nome. Para ser claro para você, quem estava revelando os selos era Cristo em um novo nome. Não era Cristo Jesus que estava revelando os selos, era Cristo em Brana, revelando os selos. Ele já estava em um novo nome, revelando os selos. Isto nós aprendemos que no tempo de Jesus, Jesus mesmo disse que não podia fazer. Jesus disse que ele não sabia. Ele não sabia o dia, não sabia a hora. E ficou tudo para o nosso tempo. Ele disse que os anjos também não sabiam. Mas nos dias da voz do 7º anjo, não ia ficar nenhum segredo. Tudo foi revelado. Como nós já temos mostrado, o que não gosto muito de falar sobre essas coisas, porque isso toca a nós, mas eu queria que os contradizentes mostrassem há quanto tempo eles estão pregando, crendo na mensagem, e quanto tempo faz que eles já pregaram o que foram as 3 etapas do irmão Branham. Quanto tempo faz que eles pregaram que o irmão Branham revelou os 7 trovões? Isso que eu queria, só isso basta. Quantos anos faz que eles estão com a mensagem? Como nós também. Mas se tem alguém que já tenha pregado isso, por favor, se manifeste ou cale-se para sempre. Esta é a verdade. Porque se não pregou, vocês pensam que quem que vai pregar? O William Branham já pregou. O William Branham já pregou que a 3ª etapa foi. Eles já pregaram. O que eu ouvi mensagem deles é que a 3ª etapa não tem interpretação, que não pode interpretar. O William Branham interpretou e eles não viram. O William Branham diz o que é. Quando o profeta diz o que é, ele está interpretando. E o único intérprete da palavra de Deus é o profeta. Não sou eu, é o profeta. Então a gente só repete. Agora, quando a gente vem e forma o quadro para eles, eles rejeitam, porque o quadro não foi feito pelos Estados Unidos. O quadro não foi feito pelo Canadá. O quadro não foi feito por Goiânia. O quadro não foi feito pelos de tantos lugares que tem no Brasil, agora que depois de uma divisão apareceu mais ainda. O quadro não é feito por eles, então eles não creem. Tem que ser feito por eles, para ter valor. O quadro tem que ser feito por eles. Mas o quadro não foi feito por eles. Vocês já notaram certos quadros que eles pintam e que eles dão um valor tremendo? E que parece que é só o pintor que entende aquele quadro. Eu já olhei neles e não vi nada. Vocês já notaram? Eu dou valor no quadro quando eu olho nele, tem expressão. Oh, isso é isso. Mas tem quadros que é caríssimos. E que você olha no quadro, você peleja para saber o que é isso. Aí você pergunta, quanto vale ser um quadro desse? Tantos mil dólares. Moço, não dava R$10. Porque é um quadro sem expressão para nós, mas para o pintor, ele tem valor. Para quem entende aquela pintura, que tem valor. Mas para nós não tem. É a mesma coisa dessa nuvem. Você pensa que essa nuvem tem valor? Essa nuvem para eles não tem valor. Qual o problema? Ela não tem expressão? Ela tem expressão. A expressão do próprio Cristo. É o rosto do próprio Cristo falado pelo próprio irmão Branham. Ele falou e diz, é Cristo. Então está revelado até a nuvem. Tem expressão, mas qual valor? Quanto me dão por esta revelação, por esta fotografia, que vocês chegaram a colocar uma pergunta em cima, né? É isso a 3ª etapa? Quanto me dão? Eles não dão valor.
Mas se fosse pintado por eles, teria valor. Agora, eu não vejo falta de expressão para se valorizar os 7 trovões revelados. Tem expressão. Eu olho assim e enxergo os ângulos todos dele. A terceira puxada tem expressão. Você olha assim e vê que era. Ele falou que vai ser. Mas ele falou, já foi. Então você vê as expressões no quadro da terceira puxada. Mas os outros não vê. Mas se fosse eles que tivessem pintado as expressões e dito para o povo, é isso, aí muita gente valorizava aquilo. Grandes personagens que nós temos no Brasil, se fosse eles que tivessem com essa mensagem que eu prego, se fosse eles, moços, as igrejas estavam cheias, não ia ficar vazia como as nossas, não. Tem hora que eles olham assim, mas o povo quase não tem gente. Eles esquecem dos dias de Noé, que eram milhões, só salvou 8. Isto ainda o 8 que se salvou, era 8 apontando para a relíquia dos judeus e apontando também para os da grande tribulação. Mas quem se salvou mesmo naquele dia foi um só, que foi raptado. O eleito do dia foi só um que foi raptado. Eles esquecem que a igreja de João Batista também era meia dúzia. Eles esquecem que a igreja de Jesus, que começou pequena e foi a miríades, acabou sem ninguém no Calvário. Não tinha ninguém ao lado dele no Calvário, porque a Bíblia diz, todos me abandonarão. E abandonaram mesmo. Começou no Pentecostes, talvez 120, foi a 500, ganharam 3.000, 5.000. Quando chegou em Niceia, já não tinha quase nada. Brotou com Lutero, cresceu com Wesley, floresceu com os pentecostais. Quando chegou com Branham, a mensagem que ele pregou, tinha todas as expressões que os outros não tinham. A mensagem de Lutero não tinha tanta expressão quanto tinha do irmão Branham. Mas os luteranos ainda estão firmes até hoje. Os wesleyanos, com a sua mensagem de Wesley, não havia expressão bíblica como houve a de William Branham. Os pentecostais com dons espirituais, não houve tantas expressões quanto houve com o irmão Branham. Sinais, prodígios, palavra falada, a coisa acontecendo, virando as costas para a congregação, citando o nome da pessoa, mostrando o que ela tinha, com quem aquela pessoa havia consultado, cheio de expressões a mensagem do profeta. Mas eles não aceitaram. Os pentecostais estão aí com o seu grupo, um dos maiores grupos do mundo são os pentecostais. Eles não vão diminuir, eles vão aumentar, porque eles vão unir com a marca da besta, porque cada um já está marcado. Só falta concretizar a união, mas já estão marcados, porque a marca é a Santíssima Trindade, eles já estão nela. A marca do outro é a dualidade, mas já estão nela também, porque essa marca está dentro da mensagem agora. Agora eles estão sendo marcados com a marca da besta dentro da mensagem. Foi um tempo que a Igreja Católica mandava queimar Bíblia, tudo que era de Deus. Isso te leva à loucura, mete fogo nisso. Hoje ela diz, leia a Bíblia. Aí todo mundo obedece, leia a Bíblia. Mas no tempo que ela mandou queimar, também eles obedeciam. Queima a Bíblia, eles queimam. Leia a Bíblia, eles lêem. Hoje é a mesma coisa. Os papas da mensagem fazem a mesma coisa. Queima o CD, não escute, não tenha isso dentro de casa. Eles falam assim, não tenha isso. O pregador chega ao ponto de dizer, me dá eles aí, como se fosse uma propriedade deles. Me dá isso para mim, porque ele quer esconder, para que não cause mal na congregação dele. Mas se tiver um eleito ali, vai arrebentar essa casca. Se tiver um eleito, uma semente, essa casca vai ser arrebentada e o eleito vai sair lá de dentro e o demais vai ficar tudo vazio. É assim que o Espírito Santo fez na era de Laodiceia. Ele saiu de Laodiceia. E eu pergunto, você acha que os pentecostais sabem que o Espírito Santo saiu? Ele está na porta batendo desde o tempo do irmão Branham, batendo na porta para entrar os selos, para entrar a revelação.
Não, foi por causa da revelação que eles colocaram Cristo para fora. O profeta mostra, foi a revelação dos selos, eles colocaram Cristo para fora. E aí Cristo se manifesta como Filho do homem, outra vez fora da era de Laodiceia. Tinha que acontecer isso. A festa das trombetas 206, irmão Branham fala isso. Fora da era de Laodiceia, então a noiva conhece os mistérios de Deus. E você pode ver, você não tem que estar lá dentro para conhecer, você tem que estar aqui fora. Você não tinha que estar dentro da sinagoga para receber o Messias, você tinha que ficar do lado de fora, se quisesse o Messias. Ó, até o ceguinho, nem pai, nem mãe. Ó, tem hora que pai e mãe não estão nem aí, quando chega a terceira etapa, viu? Terceira etapa é tão forte que tem hora que nem pai, nem mãe não quer nem saber com o filho. Mas se você está crendo nisso daí, olha, não conversa muito nessas coisas aqui dentro de casa, não. Você é muito um filhinho amado, mas sembrando em terceira etapa. Até a segunda etapa você pode conversar, eles estão comendo e bebendo junto, vai muito bem. Mas na terceira puxada, a coisa é feia para eles. Eles não querem companheirismo. O marido diz, mulher, você está louca. A mulher diz, marido, você está louco. Você enlouqueceu com essa crença. Até parece que nós estamos fora de mente. É que o espiritual, diz o profeta, que nunca foi entendido pelos naturais. Todo espiritual, cada vez que ele manifestou, José manifestou, nem os irmãos dele entenderam. Os irmãos dele pegaram, vamos matar ele, ou vamos vender. Olha que viram que matar não dava certo, falaram, vamos vender ele, dá ao menos uma graninha. Vamos vender ele. Venderam ele para os ismaelitas, não sabendo que eles estavam prestando um serviço a Deus. Porque se um dom de Deus não serve no meio deles, larga de mão. Tinha um homem abençoado em casa, tinha um irmão abençoado em casa, que conhecia sonhos, mas também cada sonho que ele conhecia, chegava com sonhos. Nós sonhamos assim e assim. Aí ele dava a revelação do sonho, todo mundo tinha que prostrar os pés dele. Não pode. Você acha que todo mundo agora? E chegou num sonho lá que até o sol e a lua, que era o pai e a mãe. Os feixes deles prostraram diante de José. Falei, não pode. Até pai e mãe, tudo tem que prostrar. Eles não podiam aceitar. O irmão Branham disse, sabe por quê? Porque José era espiritual. Ele conhecia sonhos, visões, ele tinha interpretações. Deus estava com ele para interpretar aqueles sonhos, aquelas visões, porque ele era profeta. Agora, nós já tivemos isso conosco, através do irmão Branham, já interpretou tudo, não só sonho e visão, selos, trovões, novo nome, terceira puxada. Foi tudo interpretado, mas os irmãos de Branham não gostam dele. Está vendendo ele para os ismaelitas. É o próprio povo da mensagem, vendendo irmão Branham. Não, eles não estão vendendo eu não valo nada. Não faz nem dinheiro comigo. Mas com o nome de William Branham, eles se enriquecem, eles têm personalismo no exterior. Os outros países têm personalismo aqui no nosso país. No nome de Branham. Mas se mostrar o que Branham revelou os trovões, eles não mostram. Eles fazem coisa, até faz livro, porque se não desse dinheiro ou personalismo, eles não fariam. Eles só fazem porque dá. Eles só fazem porque você vai anunciar aqui no Brasil, fulano de tal, está distribuindo gratuitamente essas mensagens. Dá personalismo, porque todo mundo gosta de Branham letra, mas Branham palavra revelada, eles não gostam. Eu não prego mais um Jesus letra. Não prego mais um Branham letra de Apocalipse 10. Eu prego um Branham revelado. Um Jesus revelado. Jesus Cristo foi revelado em Branham. E hoje ele está revelado em nós. Com isso a gente vai embora, né? É muita coisa. Mas o irmão Branham diz assim, Deus nunca pôs o seu nome em mim. Ele estava falando do nome Jesus. Deus nunca pôs o seu nome em mim. Deus nunca pôs o nome Jesus em Branham. Eu só quero te dizer que Deus pôs foi um novo nome. Nunca pôs o nome Jesus. Quando eles chamaram William Branham de Jesus Cristo, ele parou de pregar. Porque Deus nunca pôs o nome Jesus
em Brana. Deus pôs o nome Brana em Jesus. Oh, é uma diferença. É só você virar um pouquinho. É só você converter. É uma conversão. É uma mudança. Mas Deus não muda. Eu vou te mostrar que o irmão Brana prega sempre que Deus não muda. Ele diz, mas agora ele mudou. Ele não muda na sua essência, mas ele sempre muda de ofício. Ele muda de cordeiro para leão. Ele muda de lei para graça. Ele muda de graça para reino. Ele sempre está mudando, mas ele não tinha mudado de nome. E aí ele mudou também. Mudou do nome Jesus para Brana. E Jesus, Yeshua, que sempre levava o El, o Iá. Deus mudou. Ele mudou tanto, irmãos, que você vai ver que durante o período da Bíblia, sempre Deus trabalhou com este nome, El e Iá. Você não vê Deus trabalhar diferente, irmão. Brana mostra isso. El e Iá. Elá, Elohim. Ele sempre trabalhou assim. Quando chegou na nossa era, aí Deus pega e muda. É só você agora perceber a manifestação de Deus. Quando Deus muda, porque Ele tem um novo nome. Ele mudou. Ele não muda na essência. O que Ele exigiu de Adão, Ele exige de mim, exige de você. Isso Ele não muda. Não pense que você vai entrar lá sem o sangue. Não, a era do sangue, se você não teve a era do sangue, lá você não vai entrar. Que primeiro tem que se passar pelo sangue para ser comprado, pago, resgatado, aí você entra. Mas você não entra só com o sangue, porque a vida está no sangue. Você tem que ter a vida e não apenas o sangue. Aí a vida é o Espírito que deve estar em nós. Amém. Aí a mensagem do sinal, o irmão Brana diz, essa mensagem não podia vir no tempo de Lutero, de Wesley. Ela só podia vir agora. E ele não explica por quê. Ele só diz, no tempo de Lutero era sangue, mas agora é vida. Agora é a vida, agora não é o sangue, agora é a vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, eu vou falando tanto que depois não dá tempo de eu ler. Mas o que eu estou deixando para você é que Deus, através do próprio irmão Brana, estava revelando o seu nome. E é o seu novo nome. Não me diga que Brana chama Jesus. Está errado. Certo? Brana não chama Jesus. Jesus que chama Brana. É só você ver a conversão. É novo nome, não é de Brana. É novo nome de Jesus. Entende? Não é novo nome de Brana. O novo nome de Brana era Brana sem H. Aí pôs um H, ficou novo nome. Brana com H é um novo nome, conhecido como Bran. Isso é um novo nome. Um H faz a mudança de nome. Eu tenho aqui na mensagem o irmão Brana mostrando tudo isso aí. Eu não sei se vai dar tempo, né? Mas vou pelo menos falar um pouquinho para vocês verem que sempre a manifestação de Deus no dia, quando é em carne, é Deus e tem um nome. A manifestação lá atrás, quando Deus falou para Moisés, eu vou enviar um anjo diante de vocês. E avisa o povo aí, aquele que pecar contra ele, não vai ser perdoado. Ô irmãos, a gente tem que entender que esse anjo não podia ser Jesus. Porque o anjo que veio, Jesus, ele perdoou. Ele perdoava. Mas eu vou pôr um anjo diante de vocês, para que te guarde nesse caminho, mas não peque contra ele, porque não vai ser perdoada a sua rebelião contra esse anjo que eu vou pôr. Então esse anjo não podia ser Jesus. Entende? Por quê? Você vê, Moisés era o tipo de Cristo. Mas o anjo, Josué, já é tipo do Espírito Santo. Isso enquadra perfeitamente com o que Jesus disse, que aquele que pecar contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. Porque pecar contra o Filho do Homem era pecar contra Moisés. Mas pecar contra Josué não tinha perdão.
Era o anjo que foi enviado. Me lembra aí, capítulo 23, verso 20, de Êxodo. Isso daí tudo, se você não tomar essas coisas, e que no tempo do irmão Brana, você vai ver que no tempo do irmão Brana, não tinha perdão. Pecar contra, não tinha perdão. Não tinha perdão que vocês veem que caminhão passava em cima dos outros que criticava. Matava as pessoas. Elas morriam de ataque cardíaco. Saía de perto do irmão Brana e já caía morta. O que foi? Era os dias, nós chamamos os dias do Filho do Homem outra vez, mas era com um novo nome. E aí não tinha perdão. E quando o Espírito Santo veio, você sabe que desde o tempo que o Espírito Santo caiu, no dia de Pentecostes, pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas lá naqueles dias o Espírito Santo estava encarnado em homens, na igreja. Mas nesse último dia, o Espírito Santo estava encarnado num homem. É num homem. E pecar contra ele, falar mal, não tem perdão. Olha, o povo da mensagem, quem vai ficar sem perdão é o povo da mensagem. E eles que estão correndo atrás do sangue, escutamos um grande pregador dizendo assim, ó, se disser que não tem sangue hoje, nós estamos perdidos. Agora, por quê? Porque eles acham que não pode viver sem o sangue. Mas por quê? No tempo do sangue, aproveitaram e pecaram. No tempo do sangue. Aí quando o cordeiro toma o livro e sai, e o tempo do sangue vence, aí eles querem sangue outra vez, para eles continuar pecando. Mas nós todos temos que saber, esta é a lei de Deus. Venceu o prazo daquele ministério, Deus está em outro ministério. Venceu o prazo da lei do sangue de bode, Deus estava no sangue do Filho. Venceu o prazo do sangue do Filho, Deus estava na mensagem de William Branham. Venceu o prazo da mensagem de William Branham, Deus está em nós. Porque o William Branham já pregou o que tinha que pregar, revelou o que tinha que revelar. O prazo já venceu. Venceu o prazo. Já cumpriu. Se você disser que Branham tem que voltar para revelar, você é um falso. Deus não falhou em sua palavra. Deus cumpriu sua palavra quando nos mandou o William Branham. Ele mandou o sétimo anjo e revelou todas as coisas. Amém. Eu não tenho nem condição de ensinar. Vocês sabem que eu não tenho estilo de mestre. Eu vejo aí mestre, ele é pausado, né? Eu não consigo, fico parecendo um doido. Não tem jeito de ser mestre. Mas simplesmente estou tentando mostrar o quadro para você, para ver se você entende isso aqui. Agora, lugar provido por Deus para adoração, isso daqui é a tradução dos crentes da Bíblia. A gente fala a tradução dos crentes da Bíblia, tudo está do inglês para o português. Vai dar certo com qualquer hora que a voz de Deus mandar uma mensagem, vai ter que ser desse jeito mesmo. Creio que não vai ser diferente. Mas está aqui, 174. Mas ele prometeu, pouco antes da vinda do tempo do fim, que o mundo estaria como foi em Sodoma, quando o homem desceu em forma humana. 3 deles, 2 anjos e o próprio Deus. Irmãos, agora se você não entender, 2 anjos, Billy Graham e Oral Roberts, e o próprio Deus, Branham, espera lá. Você está interpretando, mas Branham não podia falar. Porque Deus estava numa carne. Se você crê que Teleor veio e trouxe uma grande mensagem, um evangelista, que falou bem do irmão Branham, mas hoje, o que tem da mensagem do irmão Branham? Muito da mensagem do irmão Branham está do mesmo jeito. Agora, você olha esses anjos, Oral Roberts, Billy Graham, do tempo do irmão Branham. Eles só vieram para aquele tempo, 2 anjos, e ficaram aí na Sodoma, são pregadores para Sodoma e para aquele justo Ló, mas não para eleito, não para o eleito, mas desceu Deus também, 2 anjos e o próprio Deus. Eu estou lendo aqui na mensagem, Branham pregando, e o irmão Branham diz aqui, aquilo era Deus. Agora não é Deus sem nome. Era Deus com um novo nome. Ele não diz aquele era Jesus. Ele não diz, ele diz aquele era Deus, aquele era Elohim.
Eles chamaram Brana de Jesus, estava errado. William Branham parou de pregar, porque Brana não é Jesus. Mas Deus é Bíblia. Porque era a manifestação de Deus numa carne. Aquilo era Deus. A Bíblia diz que era. Agora ele desceu e ele se manifestou ali, virando-se de costas para a tenda onde Sara estava. Disse a Abrão o que Sara estava pensando na tenda. É isso correto? Agora, o próprio Jesus disse: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Em outras palavras, o Filho do Homem, ministério do próprio Jesus Cristo. A igreja virá através da justificação, através de Lutero, através de santificação, através de Wesley, através do batismo do Espírito Santo, os pentecostais, e crescerá a perfeição do Filho do Homem. E se você parar no movimento pentecostal, você não cresceu, você tem que crescer, chegar à perfeição, e é o ministério do Filho do Homem. Isto quando marido e esposa serão a mesma pessoa. Marido e esposa. Aí se eu tomar esta palavra aqui e mostrar para você que a própria mensagem de Mombrana mostra Deus em carne humana é o esposo, a palavra revelada é o esposo, porque Deus estava num homem. Agora, o esposo não podia ser da Judéia, o esposo não podia nascer em Nazaré. O esposo tinha que nascer em Jeffersonville. Não podia nascer em Nazaré, porque o esposo, a noiva é gentia. É o povo do dia que aceita a mensagem revelada do dia. Então, o esposo, Cristo, nasceu agora, não mais em Belém da Judéia. Ó tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti me sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Isso era Jesus. Se pudesse dizer do entardecer, ó tu, Jeffersonville, Kentucky, Jeffersonville, de modo algum és a menor entre as capitais dos Estados Unidos, mas de ti me sairá o guia que revelará o meu nome, o guia que eu descerei do céu para manifestar nele, o guia para reger vocês, o guia. Eles podem crer, eles dizem: oh meu Deus do céu, o que esse homem está pregando? Porque eles pensam no esposo, um homem para sexo. O profeta diz: o esposo é a palavra revelada. E William Branham veio revelar a palavra que estava encoberta, que era mistério. William Branham veio revelar aquela palavra. Isso quer dizer, Branham de fora, você olha nele e vê todos os mistérios que estavam dentro dos selos, dentro dos trovões. Você vê naquele homem, ele está revelando aquilo, ele está dando a conhecer aquilo. E o esposo tem que ter nome gentil, porque a esposa é gentia. Por isso José, quando foi para o Egito, ele recebeu um nome gentil, um nome egípcio, Zafenat Paneah, que quer dizer a tradução Salvador do mundo. Não diz que ele é Salvador do mundo chamando José, mas sim Zafenat Paneah. José, ele é filho da prosperidade, o significado. Mas quando chegou para casar, o próprio Herodes já deu uma mulher, Azenate, porque ele era Zafenate. O faraó deu para ele uma Azenate, você está me entendendo? No tempo do casamento, ela é a senhorita Jesus Cristo, porque ela recebeu uma palavra, mas agora ela tem um novo nome. Ela recebeu um novo nome, está entre os gentios, Jesus entre os gentios. Já não é Jesus mais na Judéia, é Jesus na América, e Jesus na América chamou Brana. E aí está o marido, Jesus Cristo, o esposo, para a sua igreja, dando-lhe o seu nome, não mais o nome Jesus, o nome Bran, HM,
Ele disse que ia mudar. Vou ter que passar por isso aqui agora. Deixa eu ver aqui. Você já encontra logo para você. A União Invisível 244. Está aqui. A União Invisível da Noiva 244. Você olha bem que ele nunca mudou. Eu quero mostrar para você assim, ó, ele vem de algum nome que você conhece. Isaías, Iá. Jeremias, Iá. Daniel, El. Você está vendo como que é? Joel, El. É El, Iá. Ele sempre veio, os seus profetas sempre receberam parte do nome de Deus. Iá, El. Mas quando chega entre os gentios, não é Iá, não é El que recebe, é um novo nome. Por isso é H-A-M. Por isso Abraão, H-A-M. Tinha que receber ali, porque quem apareceu para ele foi H-I-M, Elohim. Apareceu para o H-A-M, mas se não fosse H-A-M, se rejeitasse aquela mudança de nome, Elohim não aparecia para Abraão. Elohim apareceu para Abraão porque Abraão aceitou a mudança de nome. Deus mudou o nome de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão. Então nós temos essa mudança. Se você chegar nessa hora e não ver a mudança que Deus fez, Ele mudou o nome. Olha aqui, 244, parte B. Sempre vem diferente. Deus fez no tempo de Noé, o fez no tempo de Moisés, o fez no tempo de Cristo, o fez no tempo de João, o fez no tempo dos discípulos, o fez no tempo de Wesley, o fez no tempo de Lutero, o fez no tempo dos pentecostais, e assim o fez de novo. Não muda seu modelo, sempre vem a mesma coisa, só reformadores através das 6 eras até a 7ª, em Revelações 10. Dizia que nesta hora mudaria e o mudou. Ele não mudou antes, ele disse que ia mudar em Revelações 10. Ele disse que ia mudar em Revelações 10 e o mudou. Amém? Ele mudou. Agora você vai, mudou como? O próprio Mombrando tem outra mensagem que eu estava lendo, que eu não trouxe agora, não estou lembrado. Ele fala sobre isso, que Deus mudou começando através de Grã. Aí Deus parou de tratar com El e A e começou a tratar com H-A-M. Isso foi depois dos pentecostais, eles têm que saber disso. Depois dos pentecostais, Deus começou a trabalhar com H-A-M, e foi com Billy Graham. E depois, esse é o H-M natural, do número 6, do número do homem, da igreja do homem. Mas Deus veio com o H-M do 7, com o número de Deus. Não é o número do homem, isso é o número de Deus, é o número da revelação. O 7 é o número de Deus. Então Deus trabalhou no 7, B-R-A-M-H-A-M. Bom, eu quero só dar a mensagem para vocês outra vez ir atrás e procurar, né? Parado na brecha, 138 a 155. Só para vocês verem isso daí, que faz bem também saber estas coisas. Eu tenho mais uma aqui, presta atenção, eu tenho que deixar para o final. Vocês estão me avisando aí, vocês estão certos? Vocês estão cochilando aí atrás também? O horário, vocês estão certos? Ainda não vi nada aqui, estou certo, né? Porque quando eu não vejo nenhum papelzinho, estou sossegado. Certo? Então aqui, o que eu quero mostrar para vocês é só falar, é bom que não tivesse falado. O 36, a festa das trombetas. E ali, se alguma vez, falando dos 7 selos, escuta bem, falando dos 7 selos, seria bom eu ler tudo aqui. Imediatamente após aquilo, os anjos do Senhor apareceram e falaram sobre os 7 selos. E eu tinha que voltar aqui para Jeffersonville e pregar os 7 selos. E ali, se alguma vez eu disse alguma coisa que foi inspirada, foi naquilo. Ali onde o anjo do Senhor nos mostrou. A Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Você tem que entender, quando é um novo nome, até a Bíblia é nova.
A Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Ali, isto se abriu e revelou todas as coisas que os reformadores haviam deixado. Aquilo foi a revelação completa de Jesus Cristo, totalmente nova para nós, porém perfeita, exata com a Escritura. Aquela foi a palavra que sempre existiu. Eu fui tão inspirado e dirigido. Agora, custou para o irmão Branham essa inspiração. O povo deixou ele. Ele diz: por que vocês não me recebem? Por que vocês me rejeitaram? Falou da Suíça e outros países. Por que vocês me rejeitaram? Quando chegou os selos, foi em 64 já, ele dizendo: vocês me rejeitaram. Quando você crê na terceira etapa, você não forma essas igrejas gigantes, não. Terceira etapa não dá igreja gigante, que tamanho de igreja, não. Prega a terceira etapa. Se você quiser fazer como Jesus fez, que ele ficou cheio de 84, né? É 82. 82 discípulos, tá demais. Nós, se arrumar 50, nós queremos mais 100. Jesus tinha 82, ele precisa dar um jeito de limpar um pouco, é gente demais. É pregador demais que não entende. Você quer ver como ele não entende? Ele abriu o selo para eles, abriu a terceira etapa para eles, foi tudo embora. Foi 70 embora. Só o diabo ficou junto com os outros. O diabo é teimoso. O diabo diz: eu também não entendo, mas eu vou ficar aqui ajudando esse povo, prejudicando esse povo. Eu vou ficar por aqui. O diabo também é teimoso. Você não pensa que na terceira etapa não tem Satanás? Que tem. Certo? Os outros vão embora. Então, se eles pregassem, se quiser dar uma chacoalhada na igreja, prega a terceira etapa do jeito que ela é, com novo nome. Esse negócio de terceira etapa, sem o último eleito ter entrado, sem novo nome, isso não é terceira etapa. Isso é mensagem de PhD. Porque eu não marquei aqui, né? Senão eu ia ler para você o que o irmão Branham mostra. Eu disse: eu não quero prejudicar os outros só porque eu sou um analfabeto. Não é por isso, é porque eu gosto de usar a mensagem de William Branham. 124, Abraão restaurado. Bem, esta é a maneira que você lê a Bíblia, porém, entre linhas. Aí você quer discutir com o profeta? Não, irmão Branham, nós temos que ler só na linha, aquilo que a gente entende. Ele diz: não, nas entrelinhas. Quer dizer, até a mensagem, você vai ler a mensagem nas entrelinhas, aquilo que eu não pude falar. Ele chegou a certo ponto de dizer assim: Senhor, eu não vou pregar isso, não vou falar. E ele diz assim: se eu falar, eles não vão crer. Mas para nós não precisou nem falar, nós cremos assim mesmo. Mas aqui ele diz assim: Deus, esta é a razão pela qual ele esconde isso dos olhos dos sábios e entendidos. Aqueles que dizem: eu tenho um PhD, um DDD. Você sabe o que é DD? Significa cachorro morto. Agora, eu não estou fazendo crítica aos PhDs do Brasil ou da América. Branham pregou lá e mostrou para eles o que é esse DDD. Sabe o que é DD? É cachorro morto. Morto para trovões, morto para novo nome, morto para selos. É morto. Isso que é o D. Aí os outros crentes ficam assim, sabe qual nós estamos seguindo? O PhD. E você sabe o que é DD? Que esse PhD tem? É cachorro morto, é para formar uma turma de crente morto. Agora, porque eu sou um ignorante que eu estou pregando isso, é de certo porque Branham só tinha de 7º grau pregou isso, eu tenho só 4º, sou pior que Branham ainda. Eu tenho só repetir o que Branham falou, porque eu não posso nem... Se eu falasse isso daqui, não ia adiantar nada, mas Branham falou, para mim isso daqui tem uma força tremenda, porque foi um profeta. Entendeu? Agora, se fosse eu falar, você é de primário, rapaz, você já não sabe nada mesmo. Cachorro louco é você, cachorro morto é você, sempre é assim. Mas eu quero ver se falar cachorro morto é Branham. E aí? Veio vocês que Diagdog, como é que... Tem que chamar o irmão para ler aqui o inglês, né? Quem sabe. Você vai enrolando a língua aí. Dog.
Então eu vou ficar só no DD aqui. O DD. Muito bem. Agora, tem alguma coisa? Tem, deixa eu ler já, aproveitar que o 45, a mudança, ele prometeu que ia mudar, ele não mudou nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, nos dias dos pentecostais, mas agora em Revelações 10, ele disse que mudaria e o mudou. Está aqui, 244, a união invisível da noiva. Vai na mensagem, gente. É assim que se vence Satanás. Está escrito. Está escrito. Desde os tempos remotos se vencia Satanás, está escrito. E o diabo aprendeu a usar a Bíblia também. E agora o diabo, sabendo que a gente usa a mensagem, está escrito. O diabo vem com a mensagem também, está escrito. Para mandar você fazer uma coisa que você não deve fazer. Oh, mas está escrito que você pode pular. Ele diz, mas eu não vou pular. O diabo falou para Jesus, está escrito, Salmo 91, também, porque a hora que Jesus falou, está escrito, o diabo diz, agora te peguei. Está escrito também, que é para você pode pular daqui de cima, que os seus anjos darão ordem a teu respeito, para que você não tropece em pedra alguma. Pula! E não tentarás o Senhor teu Deus. Tem hora que só Jesus. Tem hora que é só Jesus. Para poder derrotar o diabo. E nessa era foi sobrana. Sobrana para derrotar o diabo. E se você quiser derrotar o diabo hoje, você tem que crer no que Deus revelou através de William Branham. Amém. 45 de Abraão restaurado. Vocês conhecem tudo isso daqui. Abraão, quando finalmente ele venceu, lhe foi tirado o nome de Abrão. Disse, você não será mais chamado de Abrão, mas será chamado Abraão. Se eu falar isso aqui, você vai dizer, você ficou doido. Porque nós não vamos parar de falar Jesus. Você entendeu? Nós não vamos parar de falar Jesus, mas nós sabemos a posição que é Jesus com novo nome em Brana. Nós sabemos disso, mas aqui, do jeito que o irmão Brana pregou, ele diz, você não chamará mais Abrão, que era a mesma coisa, você não chamará mais cristão. E hoje é assim. Hoje você sabe que nós não somos chamados cristãos, nós somos chamados de branita mesmo. Nós somos os brancos. E é isso aí, acabou. Não adianta você querer mudar. É isso aí. O povo já sabe como nos chamar. Ele chama isso, nós assim, como se estivesse nos xingando. Mas estamos sendo abençoados. Porque Deus, nesta era, Deus tem um nome gentil. Deus te salvou com um nome que foi conhecido entre os judeus. Jesus, entre os romanos. Yeshua, entre os judeus. Mas agora ele revelou para você e para mim, abriu a palavra com outro nome, com um novo nome. Ele abriu os selos com um novo nome. Ele disse que ia mudar em Revelações 10 e o mudou. Amém? Você não será mais chamado Abrão, mas será chamado Abrão. Vou falar Abrão igual o inglês, mesmo para dar o HM. Lhe deu parte do seu nome, porque o irmão Brana pregou Abrão. O inglês é Abraão, é porque traduziu para o português, então falar Abraão perde o efeito da palavra, perde o significado da palavra. Porque quando você fala Abraão, você perdeu o significado da palavra. Cadê o HM? Entendeu? Então quando você fala Abraão, porque Deus, quando veio com um novo nome, Ele não veio com um novo nome no Brasil, Ele veio com um novo nome na América. Até o lugar Deus sabia. Para poder vir com aquele nome que dava certo, HM, ele não podia vir aqui no Brasil, tinha que vir lá na América. Já veio no lugar certo, no entardecer. Abraão, aí é Bran. Amém? Lhe deu parte do seu nome, passou seu nome para Elohim, HM. Ele diz HM, Elohim. Em outras palavras, eu sou o pai de todas as coisas, vem, e eu te faço o pai das nações. Então eu mudei, e te dou parte do meu nome. Eu mudei, e te dou parte do meu nome. Eu mudei de Yeshua, e te dou parte do meu nome. HM, certo? Eu mudei. Ele está aqui, ó. Vem. Elohim, esta é uma boa sentença. Você já pensou nisto? Um grande evangelista hoje chamado Billy Graham, pense nisso.
Como Deus, em sua misericórdia, como ele já sabia as coisas que ele faz, e não falou de Bran. Deus, em sua grande misericórdia, você já viu o grande evangelista Gran, e sempre em outras mensagens ele avisa, Gran é 6 letras, 6 é o número do homem e é o número do mundo, mas 7 é o número de Deus, aí ele não fala. Mas lá na montanha, Deus conversou com ele, disse, quantos picos tem a montanha? Ele disse, tem 7. Quantas letras tem seu nome? B-R-A-N-H-A-M, 7. Tem 7. Deus deu parte do nome dele para o William Branham. Amém. Isso aqui é só para ficar conhecido todos nós, que é difícil, é tanta coisa, né? Mostrando para você, é um gentil. Se é um gentil, ele não podia vir hoje com o nome de Daniel, de Jeremias. Ele não podia, porque é um gentil. Isso é o que aconteceu com Abraão. Abraão, ele era de Ur dos Caldeus, ele era gentil de nascença. A semente vinha daqueles 3 filhos de Noé, de Sem veio Abraão, disse irmão Branham, de Sem veio Abraão, mas você também veio lá de Abraão. Se você veio de Abraão, você veio de Sem também, entende? Você veio de Abraão, você veio de Sem, porque Abraão veio de Sem. E eu vim de Abraão, e Branham veio de Abraão, representando Deus nesse dia, como Elohim estava nos dias de Abraão. Agora, a pessoa tem que entender que Abraão, naqueles dias, não estava representando Deus. Elohim estava. Elohim era Deus. Entende? Abraão somos nós, Branas somos nós. Mas o verdadeiro Bran é que representou Deus. Abraão era ministro de Deus. Nós somos ministros de Brana. Nesse tempo final, já no entardecer, alguém quer lutar e brigar, dizer, eu sou ministro de Jesus. O próprio Jesus já tem o nome de Brana, você fica preocupado? Você não quer que ele mude? Ele disse que já mudou, e ele deu o seu nome escrito numa pedra, e Brana foi lá com, como é que chama aquela alavanca de fé, e abriu a copa da pirâmide, onde tinha uma pedra branca com nada escrito, e eu disse, o Espírito Santo veio interpretando o que estava sem escrever. Amém? Amém. Bom, para mostrar para vocês, já tem que chegar ao fim, né? Mais uns 5 minutinhos, deixa eu passar, porque ainda falta muita coisa. Mas aqui o irmão Branham mostra, vou repetir outra vez, Jeová Jireh, terceira parte. O irmão Branham está falando de Jesus, nascido em abril, e ele não falou que ele nasceu em abril. Ele só falou assim, o Cordeiro, que Jesus era o Cordeiro, e que agora também o Cordeiro nasceu em abril. E ele diz, ele nasceu como todos os cordeiros nascem, falando de Jesus Cristo. Aí no parágrafo 100 da mensagem, Jeová Jireh, terceira parte, ele diz, mas não para ele, a palavra manifesta o Cordeiro, pois ele é a palavra, o carneiro. Não chamado ele, diz, não chamado pelo nome dela, mas chamada pelo nome dele. Por isso nós não somos chamados pelo nome dela, Batista, Metodista, Assembleia. Nós não somos chamados pelo nome dela, nós somos chamados pelo nome dele, Branham. Ele tomaria um povo entre os gentios, não pelo nome dela, mas para seu nome, levariam o seu nome. Agora presta atenção, ele está falando do nome de Deus. Levariam o seu nome. Oh, que coisa! Por que temes isto então? Um gentil levaria seu nome, o carneiro, não o nome dela, a igreja, não ela, mas ele. Aleluia! Quer dizer, ele não fala Brana, mas ele fala, é o carneiro. O carneiro aqui agora, é um gentil que levaria o nome dele, o carneiro, não ela, mas ele. Qual foi o gentil que levou o nome dele? Qual foi o gentil que nasceu, que é o carneiro, nasceu em abril, como Jesus nasceu em abril? Ele está revelando isso aqui, ó. Isso que é montar o quadro, e você vê a coisa certa. Não adianta correr disso, filho.
É como se ficar, o bicho pega. É o que o pastor aqui falou sobre a terceira etapa. Ele disse: se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Ou se correr, o bicho pega, irmão. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. É isso aí. É o medo. Quer dizer, eles ficaram numa bifurcação. Viu como é que é a mentalidade da falta da revelação? Por isso eles pregam uma terceira etapa sem interpretação. Quando o irmão Branham pregou, foi o intérprete, o ministério do irmão Branham interpretou a terceira etapa. E o próprio irmão Branham diz o que era a terceira etapa. Amém. Bom, um gentil levaria o seu nome. Por isso, nesse dia, um gentil levaria o nome de Deus, que não é mais Iá, não é mais El, é H-M. Olha o nome de Deus, H-M. Ele prometeu que mudaria em Apocalipse, Revelações 10, e o mudou. Não tem tempo, né, irmãos? Já se foi o tempo. Agora, ó irmão, 157, Abraão restaurado. Ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Aí se você sair procurando, ó, mas onde ele está aí? Ele está aqui nessa noite? Ele é Deus Jeová em carne? Que se é só o Deus Jeová e Espírito, tudo bem. O Espírito do Senhor está aqui. Não, ele é Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre, ele simplesmente é real. A coisa é, o povo não o reconhece. Ele já estava certo, o povo não o reconhece, mas Deus nunca morre. Ele é Jeová Deus aqui na minha carne. Agora você tem que ver, como esposa, você tem que ver que ele é Jeová Deus na nossa carne brana. Essa carne agora é branita. Ele é Jeová Deus em nossa carne, porque ele veio numa carne, num homem. Agora ele derramou os trovões na igreja. Qual igreja? Agora é o Abraão, a igreja abraamita. Aí ele derrama trovões, derrama a terceira etapa, gera filho nela. Ela tem fé nisso, ela crê nele, ela ama ele, porque Deus está derramado na igreja, em selos, em trovões. Alguém diz: nós nem entendemos isso daí. Está derramado, se não está, ainda mais derramado em selo. Vou entender o que é selo. Ele só sabe de selo do correio, mais nada. Eles não sabem da revelação do selo. Não que nós entendemos, nós simplesmente estamos mostrando o quadro que isso daqui é verdade. Deus nos deu a conhecer um novo nome, o novo nome dele. Amém? Amém. Deus te ajude a compreender melhor estas coisas e a receber esta revelação, que eu não pude explicar, que eu queria passar aqui por esta mensagem ainda, que seria muito bom para mostrar para vocês. Ora, a ideia de um novo nome é uma ideia familiar. 185, a era de Pérgamo. Então, quando tudo se tornasse novo, nós teríamos um novo nome. A Bíblia, quando foi revelada, os selos, a Bíblia ficou nova, tudo ficou novo. Se você disser: não, mas então é no novo céu e na nova terra. Não está escrito assim na Bíblia. Abraão recebeu o novo nome antes do filho. Antes do filho aparecer, ele recebeu o novo nome. A igreja já tinha que ter novo nome há 40 anos atrás. Entende? Que o filho aparecer não era arrebatamento, era o filho do homem. Entende? Não é, a gente põe também como arrebatamento, mas a realidade era filho do homem, era o ministério do filho do homem, como o Isaac para aparecer era Jesus, e como um filho para aparecer para a igreja no último dia era Abraão. No último dia, o filho era Abraão, o filho do homem é Jesus Cristo, numa outra carne, num novo nome, numa nova carne, para poder revelar esse nome, revelando o ministério que ele fez no amanhecer entre os judeus. Ele repetiu o mesmo ministério no entardecer, e como ele foi rejeitado no amanhecer, ele foi rejeitado no entardecer, e está sendo rejeitado agora nessa madrugada. Alguém disse: você está pregando de manhã já? Brasil já é de manhã? Essa é a madrugada do Evangelho. Já estamos quase de manhãzinha, quase 6 horas, porque a hora que der 6 horas no relógio de Deus,
o evangelho volta para os judeus. Nós estamos aqui como sendo o último país. É o país do fim do mundo. O Brasil foi a língua que o irmão Branham não conheceu. O irmão Branham conheceu as outras línguas porque ele passou por lá. Pela África ele conheceu, ele passou pelo castelhano, como é que chama aquela? Espanhol, ele conheceu, mas ele não conheceu o português. Me passou numa língua que eu não pude entender, foi desconhecida. Qual língua desconhecida? O mistério que passou por irmão Branham? A língua que ele não conhecia. O inglês ele conhecia, não passou em inglês para ele. Passou numa língua que ele não pôde conhecer. E essas outras línguas ele conhecia, porque o próprio genro dele, o irmão George Smith, já era um tradutor para o espanhol no tempo do irmão Branham. Ele conhecia o espanhol, mas o português, o irmão Branham não conhecia. Esta aqui é a língua do fim do mundo. Por isso que essa mensagem é do fim do mundo. Ele diz, é do outro mundo, é mesmo. É do fim do mundo. Essa mensagem aqui é do fim do mundo, acabou o mundo. Essa é a última mensagem. Você espera alguma coisa mais? Não terá. Você espera o William Branham na terra para pregar? Não, é eu mesmo. Não pode ser William Branham mais. Ele já partiu, agora somos nós que temos que tomar essa posição da esposa de Cristo e levar este ministério avante. Não é que o povo vai crer, só crerá quem for da esposa. Os demais não são da esposa. Você quer colocar um membro doente num corpo sadio? Deixa esse membro de lado. E não estou dizendo doente porque está com dor de barriga, dor de coluna e câncer. Não, estou dizendo doente espiritual, que é pior do que isso. Muitas vezes quer colocar esses doentes de fé, que não crê na revelação dos trovões, não crê na abertura dos selos, não crê no novo nome. A gente quer colocar eles dentro só porque eles são bonitos, são grandes. Vamos colocar eles dentro. Vai dar doença no nosso corpo. Aí nós vamos ter que seguir eles. Porque o irmão Branham diz, os ricos sempre dominam a igreja. Já na era primitiva, os ricos estavam dominando. Aonde tem dinheiro, eles querem dominar, eles querem mudar as coisas. Deus muda sem dinheiro, Ele muda pela palavra. E você tem que crer na palavra. Amém. Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade. Se não pude ser mais claro, porque o seu profeta também não foi. Mas aqui está o que é claro para nós, conhecer o seu novo nome hoje, H-A-M. O Senhor ainda disse para o seu profeta, eu te dou um sinal eterno, H-A-M. Estava ali, B-R-A-N-H-A-M. O seu profeta soletrou na mensagem, parado na brecha, 138 a 157. Estamos agradecidos por isso, Pai. É a sua palavra, foi o que o Senhor fez. E eu creio, com todas as minhas fraquezas, eu ainda creio. Eu admiro o Senhor, o Deus forte, Deus grande como o Senhor é, e usar os ignorantes como nós. Mas é os ignorantes que crê na palavra, que crê na revelação. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.